tua palavra, Pai. Que o seu servo, Senhor, assim como o Senhor falou com ele, fala com a tua igreja, Deus. Ministra sobre os nossos corações e que viemos sair daqui, Senhor, cheio e alimentado com a tua palavra. É que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Almiro. Deus abençoe a vida da igreja. A paz seja convosco, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Amém. Quantos creem que Jesus está feliz contigo, diga amém. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, esse louvor que a irmã Valquíria e o Everton cantou, nós do grupo de varões louvava direto, hein? É bem assim, lindo. E eu creio que um dia a igreja verá essa rua de ouro e de cristal. Queria que você pegasse a tua espada, você que a trouxe, abrisse comigo no livro do evangelista Lucas, capítulo 17, versículo 11. Deus nessa noite tem uma palavra para a sua igreja. Lucas capítulo 17, versículo 11. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gratidão, transformação, mudança, reconhecimento. Eu estou igual o pastor Agileu, o senhor me deu várias palavras aqui e está tudo misturado, eu vou ter que juntar isso aqui, mas eu creio que será bênção. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: e aconteceu que, com ele ia a caminho a Jerusalém, passou entre os limites de Samaria e da Galiléia, e ao entrar em certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Diga comigo, 10 homens leprosos, as quais se detiveram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, quando os viu, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E caiu com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Diga comigo, samaritano. E Jesus respondendo disse: não foram limpos os 10? Mas onde estão os 9? Não houve ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Mas ele lhe disse: perdão. Então ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Glorificando a Deus, tome seu assento. Igreja, parecendo cebolinha. Parecendo cebolinha. Cebolinha é aquele que não toma banho, né? Cebolinha toma banho. Queridos, olhando para dentro desse contexto, brincadeiras à parte, o Senhor me levou a esse texto porque dentro desse texto, se você conferir ali a partir do versículo 17, você vai ver uma sequência de perguntas de Jesus. A questão é que quando eu olhei para dentro desse texto, se você for acompanhar o texto, você vai ver o contexto dele, que Jesus está passando por uma determinada aldeia e ele se depara com 10 homens leprosos. Esses 10 homens leprosos, eles estavam fora da cidade ou fora da aldeia, até porque eles não poderiam conviver no meio da sociedade. Eram excluídos por causa da sua enfermidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando está passando, todos eles, os 10, clamam a Jesus: tenha misericórdia de nós. E Jesus dá uma palavra a eles: procurem um sacerdote, porque isso era a lei deles. Que quando alguém era curado dessa enfermidade, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote para que eles pudessem voltar ao convívio normal. A questão é que enquanto eles estão indo, o texto diz que eles foram ficando limpos, mas um voltou. E aí você vai ver na sequência Jesus perguntando: mas não eram 9? Esse que voltou, ele era samaritano.
O que me chama a atenção, e eu quero falar aqui nessa noite, que muitas vezes nós estamos há anos dentro da igreja, mas nós não fomos transformados. Há anos caminhando dentro da igreja e a gente não tem um reconhecimento a Deus que Deus deveria nós termos com Ele. Nós muitas vezes olhamos para esse texto, e você, se for analisar o texto, você vai ver que um voltou. Esse um que voltou faz parte do mundo, ele é samaritano, ele não acreditava no mesmo Deus dos judeus. Ele era de outra crença, de outra religião. E quando Jesus pergunta dos 9, ele está dizendo: esses 9 estão dentro da igreja. Eles faziam parte da igreja, eles conhecem a doutrina da igreja, eles conhecem a palavra da igreja. Era deles que tinha que ter um reconhecimento a Deus, não de quem está no mundo. Porque quem está no mundo, muitas vezes, ele é abençoado. Ele diz: Deus seja louvado. E aqueles que estão dentro da igreja recebem a bênção de Deus e não têm a gratidão de voltar e reconhecer que Deus operou. Eles voltam, mas eles não voltam para agradecer. E quer um exemplo aqui? Existem pessoas que ela vêm para a igreja porque ela está com uma enfermidade. E ela diz: a igreja é o meu recurso, eu vou para a igreja porque lá as pessoas vão orar comigo, as pessoas vão buscar Deus comigo. Mas quando Deus opera um milagre, elas não voltam para agradecer. Já recebi a bênção, tá bom. O samaritano representando o mundo aqui é aquelas pessoas que são abençoadas por Deus, porque o sol nasce para todo mundo. E ele diz: louvado seja Deus, eu recebi a minha bênção. Ele não tem compromisso com Deus, ele não faz parte de uma denominação, ele não faz parte de uma igreja, mas ele acredita que aquele milagre foi Deus que o concedeu. Mas os 9 que estão dentro da igreja, fazendo parte da igreja, ouvindo os cultos, participando de estudo, participando de grupo, era para voltar e agradecer. Aqui eu vejo uma falta de transformação. Eles não foram transformados, eles não tiveram o reconhecimento de ver a mudança neles, porque o milagre foi para os 10 foram abençoados. E o samaritano, quando Jesus diz: olha, vão ao sacerdote, ele diz: calma aí, o sacerdote é talento, é aquele que profetizou. O sacerdote é aquele que disse que eu recebi o milagre, então eu vou nele. Os outros 9 dizem: eu vou viver. Eu não sei se os 9 se apresentaram diante do sacerdote. Eu não sei se os 9 voltaram foram para o templo adorar a Deus. Mas eu quero dizer para você que antes que aconteça o propósito de Deus, precisa ter transformação. Eu preciso reconhecer que eu preciso ser transformado, mas é de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu preciso reconhecer que quando Deus opera na minha vida, eu tenho que ser grato. Eu preciso reconhecer que quando eu começo uma vida a qual Deus muda, eu entrego minha vida para Jesus. Eu disse: Jesus, agora é você que vai comandar a minha vida. Aí o agir do Espírito Santo vem e começa a trabalhar. Isso se chama transformação. Os 10 foram abençoados por Deus. O improvável, o que não, por não ter a crença dos judeus, por não acreditar no mesmo Deus dos judeus, ele teve reconhecimento e gratidão, porque o texto diz que ele voltou glorificando e adorando. Nós queremos ser abençoados, Deus abençoa, mas com todo o perdão da palavra, com todo o respeito que eu tenho sobre esse altar, muitas vezes nós somos mesquinhos diante de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos o que Deus faz. E aí, Jesus, ele é o maior exemplo, pastora Neuza, de propósito com Deus. Jesus é o maior exemplo do propósito que Deus tinha com ele na terra. E aí nós vamos aprender isso. Por quê? Porque eu disse que antes que aconteça o propósito, precisa passar por uma transformação. E aqui, Jesus é o maior exemplo de que não precisa muita coisa para você agradecer a Deus, porque todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas nesse planeta dentro de uma UTI. Mas todos os dias Deus salva alguém dentro de uma UTI. Só que muitos não voltam para agradecer. E Jesus ensina que não precisa ter muita coisa para você agradecer a Deus. Irmão, Deus não fez nada nessa semana extraordinário na minha vida. Não fez? Só o fôlego de vida que
você tem é extraordinário. Para que você tenha uma ideia, a manjedoura que Jesus nasceu não era dele, foi emprestada para ele. Quando Jesus entra em Jerusalém, aquele jumentinho que ele estava montado não era dele, não, era emprestado. Quando, só para você ter uma ideia, ele foi cear com os seus discípulos, o lugar, o cenáculo onde ele preparou a comunhão, a ceia, não era dele. Quando aquela cruz que ele morreu por mim e por você, não era dele, era minha e sua. Quando eu olho para aquela cruz e eu vejo, eu não volto para agradecer o que ele fez, o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero, por causa de mim e você, eu não sei o que é evangelho. Se eu não tiver gratidão por aquilo que ele fez na cruz para mim, e voltar e agradecer, louvar a ele, igreja, nós deveríamos todos os dias, antes, quando nós levantarmos, já levantar glorificando, pulando, gritando. Por quê? Porque o ato dele naquela cruz é gratidão eternamente. E por mais que a gente viva eternamente com ele no céu, nós não vamos conseguir pagar o preço. O diabo muitas vezes ele tentou derrubar a igreja. O diabo, a gente sabe que ele quer destruir famílias, sim ou não? Quer destruir casamento, quer destruir filhos. Mas o maior objetivo dele, isso aí ele agrega, o maior objetivo dele é derrubar a igreja. Ele tentou derrubar a igreja quando ele tentou ser Deus, igual a Deus. Falhou. Só que ele olhou para dois cooperadores e disse: eu vou derrubar eles, Adão e Eva. E ele conseguiu. Aí Deus faz um propósito com Jesus, diz: olha, ele tentou ser igual a mim, não deu, não funciona. Ele derrubou Adão e Eva, derrubou meus dois obreiros, mas a minha igreja ele não vai derrubar, então vamos fazer um propósito. Aí Jesus diz: vamos, vai para a terra, vai ser igual a eles, vai viver a dores dele. Mas o diabo, ele disse: eu vou derrubar também. Aí você talvez vai dizer: presbítero, irmão, se eu não estou entendendo nada. Por gentileza, João, coloca para mim Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz o texto: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta bastante atenção nessa fala aqui, ó. Edificarei a minha igreja. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Jesus fazendo algumas perguntas aos seus discípulos a respeito do que os homens dizem que ele é. E aí 11 fica pensando, aí vai dando resposta aleatória, dizendo: você é Moisés, você é Elias, você é Jeremias, você é um dos profetas aí. E Pedro vem e tem uma revelação de Deus, diz: não, você é filho do Deus Altíssimo, ou Deus vivente. E aí Jesus vem dar essa palavra: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? Jesus não pegou uma pedra lá e colocou na frente dos discípulos e disse: está vendo essa pedra aqui? Essa pedra aqui vai ser a edificação da minha igreja. Não, ele está falando dele. Eu sou a pedra, eu sou a rocha, eu sou a fortaleza. Pedro, eu sou a igreja, eu sou o cabeça da igreja, eu sou a pedra. E sobre essa pedra, sobre mim, a minha igreja vai ser edificada. A questão é que essa fala de Jesus só aconteceu, se nós vamos voltar lá atrás um pouquinho, o diabo tentou derrubar essa pedra. Tentou, porque se ele conseguisse aonde nós vamos agora, não teria chegado aqui. Jesus não teria dito isso. Nós não estaríamos aqui hoje falando sobre ele. Provavelmente nós estaríamos falando do fracasso dele. Agora coloca Mateus capítulo 4, versículo 4 para mim. Não, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aqui está a chave do negócio. A Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome.
O diabo não quis matar a fome de Jesus. Ele disse: transforme essas pedras em pães. Aqui Jesus está num monte, está em algo, no deserto, onde há muita pedra realmente. Mas quando nós vamos para o lado espiritual, ele está dizendo: aquela pedra que você diz que vai edificar a igreja, transforma ela em pães. Muda o propósito com Deus, muda o seu objetivo, muda aquilo que você está querendo estabelecer na terra, que é a igreja. Porque se Jesus transforma as pedras em pães, ele quebra o propósito que ele tem com Deus, ele quebra aquilo que ele vem fazer com Deus. Aí Jesus vem e diz: olha, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é procede? Vamos descobrir. Ele diz: transforma essa pedra em pão. Pedra significa firmeza, dureza, base. Rocha é Cristo. Procede é ter origem, é comportar-se, é modo de agir. É isso que faz nós homens, e quando eu falo homem, eu falo a igreja, ser uma igreja transformada, ser uma igreja eficaz. Porque quando ele diz toda a palavra procede da boca de Deus, ele está dizendo que a palavra de Deus é o sustento fundamental do que o homem precisa. Ele disse: eu preciso acabar com esse negócio de pedra edificada aí. Então quebra o protocolo, Jesus. Você fez um propósito com Deus lá. Eu derrubei Adão e Eva e quero derrubar você agora. Ele diz: eu não. Porque quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, nós vamos achar que Jesus está mostrando para o diabo que ele conhece a Bíblia, e o diabo mostrando para ele que também conhece a Bíblia. Porque eles vão citar lá livro de crônicas, Salmo, Deuteronômio. Mas não é isso. Ele quer acabar com a igreja aqui. Mas uma igreja que ela é transformada, mudança, e a igreja que reconhece que Jesus é Jesus, é diferente. Quando eu olho para o texto que nós lemos no início, nós vamos ver 10 homens, e 9 não tiveram transformação nenhuma. Eles até estão no culto, eles até cantam nos grupos, mas não tem transformação. Porque a pior coisa é quando nós somos abençoados e nós não somos gratos a Deus. A gratidão passa longe de Deus. Os 9 acharam que aquilo que Jesus fez não foi mais que a obrigação. Mas aquele que está lá fora, no mundo, deu o maior exemplo de gratidão. Vou voltar, vou adorar, vou exaltar, vou dizer que Ele é Deus, vou dizer que mesmo no momento difícil, das adversidades, Ele me sustentou. O que está faltando hoje no meio nosso é mais gratidão. Não precisa você receber uma casa boa, comprar o melhor carro, ter o melhor emprego. Você precisa ser grato nas pequenas coisas que Deus faz. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. É isso que Jesus quer de nós. E aí, quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu vou ver que João, a Bíblia diz que ele foi o único discípulo de Jesus que ficou ao pé da cruz, do começo ao fim. Sabe o que é isso? Gratidão por aquilo que ele foi, por aquilo que ele ensinou, por aquilo que ele mostrou e por aquilo que Jesus transformou a vida dele. Ele disse: eu não vou abandoná-lo, não posso tirá-lo da cruz, porque é um propósito de Deus, mas eu vou ficar aqui. Pode falar de mim, mas eu vou ficar aqui. Pode dizer que eu sou louco, mas eu vou ficar aqui, porque eu sou grato. Ele transformou minha vida, Ele mudou, Ele me tirou de algo. Às vezes você busca algo de Deus. Às vezes você está numa enfermidade que os médicos dizem: olha, não tem mais jeito, e você diz: não, enquanto Jesus não decretar o final, eu tenho esperança. Porque quando Ele cura os 10 leprosos, e Ele fala para o samaritano e diz: a tua fé te curou. Que fé? A fé que ele tinha em Jesus. Não é a oração do presbítero irmão Silvio que vai te curar. Não é a oração dos pastores que vai te curar. Não é a oração do irmão que está do teu lado que vai te curar. É a tua fé em Jesus que vai te curar. Jesus diz: eu só liberei a palavra, mas a sua fé te curou. Porque não adianta Jesus dizer: você vai ser abençoado, mas eu não quero. Você vai ser transformado,
transformado, mas eu não preciso. Você vai ser restaurado. Não, deixa no vaso do jeito que está. Não, vai ter mudança. Não, assim está ótimo. Quem disse que eu quero? E João foi o maior exemplo de gratidão a Jesus. Ele disse: eu vou ficar aqui. E sabe o que é interessante? Porque tentaram matar João. Jogaram dentro lá de um tambor de azeite fervendo. O homem não teve nada. Tentaram de todas as formas. Jesus tinha um propósito com ele. Pela gratidão, João, que você teve comigo, o piorzinho que vai acontecer com você é você ir parar numa ilha. Vão te lançar numa ilha, João, mas é lá que eu vou te usar. Ô João, eu vou te usar, João. João, escreve aí. Agora não é uma pedra ambulante mais, João, no deserto desconhecido. Agora é a edificação da minha igreja. João, escreve aí, João, a promessa da minha vinda. João, escreve aí as 7 igrejas. Cada um tem os seus defeitos e seu problema, mas eu a amo. Mas escreve para ela, João. João, escreve aí como vai ser o céu. Mas também você fala como vai ser o juízo sobre os homens, João. João, fala da tribulação, da grande tribulação. Fala do tocar das trombetas. Fala dos grandes acontecimentos. Fala dos falsos profetas, João. Fala das taças. Fala da falsa igreja. Fala dos 10 chifres. Ô João, fala dos 2 tempos diferentes. A segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, João. Igreja, eu não sei você, mas eu queria ter as revelações que João teve. Eu não sei se você busca revelação de Deus. Ô João, fala aí dessas ruas de ouro e de cristais aí, João. Eu não sei se você busca de Deus ter a revelação de Deus, mas eu falo por mim, eu queria ser usado como João foi. Eu queria que Deus se revelasse da maneira que revelou ele. João, tentaram te matar, te jogar numa ilha, te bater, fizeram de tudo, mas eu vou te revelar o céu. Eu vou te revelar coisas que as pessoas vão ficar com inveja santa sua, João. João, todo o sofrimento que você teve pregando o meu evangelho vai ser transformado em bênção. Você vai ver coisas que ninguém pôde ver, João. Você vai saber de coisas que ainda vão acontecer, João. Aleluia. Sabe por quê? Porque um dia você foi grato. Você acha que aquele leproso samaritano não teve um reconhecimento da parte de Deus por ser grato, por voltar, por adorar? Porque quando eu olho para a mensagem da cruz, se eu não for grato a isso, eu tenho que fechar minha Bíblia e ir embora. Eu tenho que parar de pregar o evangelho. Eu tenho que parar de falar do amor dele. Porque se eu não for grato naquilo que ele fez e faz e vai continuar fazendo, nós estamos no lugar errado. O maior bem que Deus quer nosso é gratidão. Ser grato naquilo que Ele te dá, ser grato naquilo que Ele te abençoa, ser grato nos livramentos, ser grato naquilo que Ele te fornece, ser grato quando você levanta de manhã e diz: nossa, estou respirando. Mas a gente não volta para agradecer. Calma aí, vamos continuar andando. Aí um parou e disse: não, eu vou ver um profeta profetizar na minha vida, dizer: procure o sacerdote que você vai ser curado. Sou curado antes de chegar nesse sacerdote. O sacerdote é ele. Só que isso fala de transformação, porque os outros 9 não foram transformados. Os outros 9 não tiveram reconhecimento nenhum. Os outros 9 não teve mudança. E aí o que me chama a atenção, que aí Jesus vai falar para João: João, escreve aí também sobre os 7 selos. Coloca para mim, por gentileza, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Aqui eu preciso chamar a tua atenção em algo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? O 3. Ora, preste bem atenção aqui, igreja. Ora, nem no céu,
nem sobre a terra. Segura aqui por enquanto. Nem no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo para João? João, Moisés foi muito usado por mim. Ele disse que não sabia falar. Levantei um para ajudar ele a falar. Jeremias disse que ainda era uma criança, mas eu aperfeiçoei ele. Elias orava, o fogo caía. Eliseu, eu fiz tudo dobrado na vida dele. Davi então venceu grandes batalhas, mas eles não são dignos de abrir o selo. Aí o texto continua, nem sobre a terra. Está vendo lá o presbítero irmão Silvio pregando? Ele não é digno. Está vendo lá os pastores anjos da igreja? Não são dignos. Está vendo lá o pastor Agirão? Ele fala em línguas quando prega. Ele não é digno de abrir. Está vendo a minha igreja lá, vendo o presbítero pregar? Nenhum deles, João, é digno. Mas aí quando, versículo 4, olha o que vai dizer. E eu chorava muito. Quem está chorando aqui? Diga, João. João está chorando. Porque nem ele era digno. Deus revelou as coisas, mas não mostrou a revelação do 7 selos. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Ele está dizendo: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Ele vai abrir. Nenhum de nós somos dignos, mas ele é. João um dia viu ele vindo ao encontro e disse: eis o cordeiro que tira o pecado. Eis alguém que vai morrer por mim. Eis alguém que vai morrer por você. Eis alguém que vai pagar o preço, porque eu e você não suportaria. E aí eu não consigo voltar no altar e ser grato. João não chora não, João. Aquele que venceu a morte, ele é digno. Sabe por que ele era digno? Porque ele ensinou transformação, ensinou o que é reconhecimento e não quebrou o propósito dele com Deus. Ele não olhou para os lados. O diabo tentou, os fariseus tentou, os saduceus, tudo que é doeu, mas não tirou ele do propósito. Não tirou ele da gratidão a Deus, porque toda vez que ele fazia um milagre, ele orava ao Pai: Pai, a ti dou graças. E Deus, faz meu filho. Seja grato com Deus que você serve. Seja grato com Deus naquilo, mínimas coisas que Ele te fornece. Não precisa de grandes coisas para você ser grato. Você precisa ser grato naquilo que é pequeno. Porque se eu não consigo ser grato naquilo que é pequeno, quando chegar as coisas grandes, se é que chega, não vou conseguir ser grato. Por gentileza, coloca para mim Apocalipse capítulo 21. E João vai dizer: e vi no céu, e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, é para onde nós vamos, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seus seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus deles. Está falando da igreja. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Os 5 somente.
E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Arrebatamento da igreja, queira eu ou não, vai acontecer. A morada na Nova Jerusalém, queira eu ou não, o mundo ou não, vai acontecer. A tribulação, grande tribulação, queira o mundo ou não, vai acontecer. O casamento com o noivo, queira o diabo destruir, não vai conseguir. Vai acontecer, porque ele diz: estas palavras são fiéis. Mas eu preciso ser grato. Grato por tudo. Paulo diz: dá graças em tudo. É na enfermidade, é na dor, é no sofrimento, é na adversidade, é na angústia, é na alegria, é na tristeza. É triste, é alegre. Seja grato. Às vezes nós recebemos um presente de alguém e nós somos gratos a essa pessoa. Mas quando Deus nos presenteia com um fôlego de vida, com alguma coisa que você tem dobrado o seu joelho durante a madrugada inteira, durante meses inteiros, anos inteiros, acontece, eu faço como os 9 leprosos, não volto para agradecer. Mas sempre vai ter um fiel que vai voltar. Sempre vai ter alguém que vai dizer: se eles não adorarem, eu adoro. Se eles não louvarem, eu louvo. Se eles não engrandecerem, eu engrandeço. Se eles não quiserem receber, eu recebo. Eu vou no culto hoje. Deus vai falar comigo. Se haver avivamento, glórias a Deus. Se não tiver avivamento, glórias a Deus. Mas eu não saio de lá sem a minha bênção. Eu não saio de lá sem ouvir Deus. Eu não saio de lá sem ser grato a Deus. Eu não saio de lá sem agradecer a Ele. Porque a semana pode ter sido perturbada, dificultuosa, de tudo. Pode ser de tudo. Mas o amor para comigo, Ele não largou. Ele não deixou. Então eu sou grato nisso. Como diz o velho ditado: posso não ter, uma arruela no bolso. Meu pai sempre diz: o que faz o homem é o que ele tem no bolso. Então hoje ele tem R$5. Mas não é por isso que eu vou deixar de ser grato a Deus. Talvez você orou tanto tempo por um emprego, Deus te deu, mas não foi grato. Talvez você fale assim: eu quero me formar para mim ser uma psicóloga, um juiz. Quero que Deus me abençoe com um filho esse ano, com uma filha. Quero que Deus me abençoe com um emprego. Mas eu não volto no altar para agradecer. Então, para mim terminar, eu quero te dar uma notícia. Jesus não está à destra do Pai nessa noite, sentado no seu trono. Não se escandalize, não é heresia. Ele se ausentou um pouquinho para estar aqui hoje, com os seus anjos, com a sua comitiva. E a pergunta que ele faz é a seguinte: quem recebeu uma bênção essa semana? Ergue a mão. Quem recebeu esse mês? Eu vou mais além, vou melhorar. Quem recebeu nesses 7 meses já? Então, se você quiser, eu quero te convidar aqui na frente para você ser grato aí. Irmão, eu já agradeci. Vem ser grato a Deus. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu quero que você saia do seu lugar se puder, se quiser. Irmão, Deus não fez nada de importante. Fez sim. Continua fazendo. E vai fazer. Eu quero orar com vocês. Porque se existe uma coisa que nós temos que ser, é grato. Gratidão. Gratidão por aquilo que Ele faz. Gratidão por aquilo que Ele é. Gratidão por aquilo que Ele nos dá. Gratidão é uma palavra curta, mas que tem um peso fundamental na vida de Deus para com a sua igreja. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. O grupo louvor vai estar louvando, não está orando. Vou pedir para o pastor puxar essa oração.